Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Cheguei! Bomba, 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 porque é muita declaração, uma visita surpresa na Ucrânia, em uma data bem especial para a família real, agenda, né, contrapondo, e sim, abertamente, uma declaração de inimizade ou até mesmo de contrapor o futuro rei, o príncipe William, e ridicularizado para o mundo através do presidente dos Estados Unidos. E, gente, ele respondeu se ele é ou não é membro da família real. Então você fique neste vídeo, porque o Dudu vai contar tudo para vocês. Eu aconselho a ficar até o fim. Fica aí, combinado? Vem! Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Peço para você se inscrever, comentar, curtir, é importante. Esse tripé aí é importante. Compartilhe, ative as notificações, hype esse vídeo. Fez isso? E também seja membro. Tem um valorzinho? Tem. Essa parte da corte do Edu. Combinado? Vamos lá? Tô te esperando. E aí? Vem! Beijos às minhas duquesas. Essas valem a pena fazer tudo por vocês. Brigadão, tá? O Harry continua aí, gente, olha, movimentando e olha que ele que não gosta, né, da sua vida exposta. Sei. Segundo lá em 2020, mas a gente tá falando do príncipe contraditório. A cada hora, a cada minuto, a cada segundo é um flash, é uma coisa diferente na cabeça do príncipe Rui, tá? Então, você que é fã de Harry e de Meghan, eu tô trabalhando nas contradições. Eu venho falando aqui, eu fiz um vídeo, aliás, eu vou deixar uma playlist para vocês poderem depois maratonar, só para vocês entenderem, porque às vezes você cai nesse vídeo e não tá sabendo que às vezes eu vim trazendo o que está acontecendo no dia, no fato, tá? O Harry, em 2026, vai pro tudo ou nada. Preciso contrapor o meu irmão, já que meu irmão está ascendendo ao trono, ele está no meio dos grandes, dos poderosos, ele é chamado de diplomata, o rei, né, preparado para a diplomacia, ele vem recebendo o chefe de Estado com a Kate, então ele precisa se movimentar e atrelar sua imagem urgentemente, porque o relógio está, contra o Harry. A saúde do rei é uma preocupação e o reinado eminente do irmão William, com todas as propostas de retirada de títulos, de redução da monarquia, está mexendo com o garoto. Quer dizer, garoto não, com o senhor Harry. Então a gente está observando muitas matérias e movimentações neste ano de 2026. Tudo ou nada. Vamos misturar um pouquinho do tapete vermelho, do glamour, com a realeza. A gente precisa de faturar, voltar para o Reino Unido, mostrar que somos essenciais, mostrar que eu sou muito melhor que o príncipe William e que eles dependem de mim para fazer a tal diplomacia, porque eu sou caloroso, eu sou o rei do povo, eu sou o príncipe do povo, por isso eu invoco a minha mamãe, isso o Harry pensando. E isso a gente observa que ele vem fazendo aí, e a palavra desespero é o que resume o momento de Harry e Meghan. Desesperada! Então eles saem da Austrália, eles captam e têm a ideia, segundo o staff, as informações do Harry e de Meghan, que foi um sucesso. E não foi tão bem assim. Foi muito mal visto por conta de comercializar em cima dos títulos reais. E aí a gente vai começar a discorrer os últimos acontecimentos do Harry, que condiz com esta acusação de usar títulos, de ser membro da família real, e até mesmo, gente, ele usando da política, coisa que a família real não faz, para balançar a diplomacia entre Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e por aí vai. Falando do nome de quem? Do rei? O rei mandou, será? Ele tem este poder, essa palavra, essa diplomacia? Então a gente vai falar aqui. Ele foi convidado e apareceu de surpresa, assim, em Kiev, lá na Ucrânia, região afetada por uma guerra que já se estende há alguns anos desde a pandemia contra a Rússia. Então teve uma invasão de terra. Gente, ali é geopolítica, tá? As terras têm interesses econômicos, né? Porque, não, a extensão da Rússia é muito grande, não precisa de mais espaço. Então,
gás, tem tudo ali, né? Riquezas, vamos invadir então. Então teve esta situação e estamos ainda vendo o desenrolar. Só que vai ter que ser lembrado sempre que existe uma guerra rolando, que vai acontecendo outras coisas e as pessoas vão meio que esquecendo. Então ele vai até lá, não é a primeira vez, é a segunda vez, e é um território que dificilmente Príncipe William vai. Por quê, Edu? Porque o papel institucional não pode ter do William ligações políticas. Mesmo o William já falando publicamente sobre a guerra e se colocando a favor da Ucrânia. E o rei Charles também. Já usaram bottom, já recebeu, né, o presidente da Ucrânia, mas o Harry vai até lá. E ele sabe que o irmão não pode ir lá, e fazendo isso, fotógrafos, imprensa, todos vão cobrir, e a imagem dele vai ser comparada com o futuro rei, o príncipe William. Então as pessoas começam a falar: nossa, ele é muito caloroso, ele lembra Diana, ele é humanitário. Tadinha, que barra. Essa é a imagem que ele está impondo, porque ele sabe que institucionalmente a coroa que vai para o príncipe William impede, porque o Reino Unido não vai liberar o William para estar ali. Então ele é convidado por um projeto para estar ali e falar em um congresso de segurança mundial, tá? Então ele vai por conta dos Jogos Invictos, veterano de guerra, ele já fez parte, né, do exército depois que ele fez tanta coisa, né? Então a ideia é mostrar que ele é um membro efetivo da realeza, que ele pode continuar trabalhando do jeito que ele sempre pediu quando ele saiu lá com a Rainha Elizabeth II. Ah, eu vou trabalhar para você, mas eu não quero ficar aqui na sombra do William. Este é o grande porém. Ele quer montar as regras da corte de Montecito e não jogar o jogo da realeza, ficar ali no calcanhar do William, que ele tem todo o direito, mas a contradição que quebra toda a oratória do príncipe Harry. Então sai da monarquia atirando e depois, não, eu sou... É mais ou menos isso. Então ele chega lá, tira fotos. Ele é acusado desde lá da Austrália de ir tirar fotos. Austrália não, né? Desde os incêndios lá em Los Angeles, lembram? Que eles fazem o turismo da tragédia. É isso que os artistas colocaram lá na época e é isso que a imprensa coloca. Então vai no hospital, vai ali, tudo muito bem encenado, lugares que não tem muita gente, aí a câmera fecha, vai com paparazzi, atira colo, né? Então ele sabe que vai propagar, então vai para lá. Ele faz também aquela tradicional caminhada nas minas terrestres, nos campos, né, ali minados de guerra. Lembra quem? Diana, porque Diana tem que ser invocada. Diana foi invocada na Austrália e também agora. Essa imagem roda o mundo, comove o mundo, o legado de Diana. Então, um detalhe curioso: a chegada do príncipe Harry dentro ali de Kiev é no mesmo dia de quem? Do aniversário do príncipe Louis, o caçula do príncipe e da princesa de Gales, de William e Kate, que a gente coloca toda vez que a agenda da família de Gales está para o mundo, ou pelo menos é o momento deles, o Harry aparece, a Meghan aparece. Não é a primeira vez, no ano passado eles fizeram isso também. A Meghan foi discursar ali em um evento para as mulheres na revista Time, e ela, mais uma vez, contrapondo aí, ou dividindo as manchetes da família real e da agenda da família real. Então é muito real isso, tá? A gente observa, eles na Austrália, eles fizeram um passeio no Rio, a Kate e o William tinham feito isso dias atrás, em Londres, no Rio dele. Gente, é uma cópia, eles estão sendo chamados de cópia real, tá? Isso, você vai ver a resposta dele em uma entrevista, porque pegou e o staff está trabalhando aí para poder deixar o Harry visitar, viajar, porque os planos são esses, viajar para contrapor, para roubar a cena do príncipe William. Então isso vai causando um mal-estar entre o rei, o William ou qualquer tipo de paz dentro da monarquia. Aí neste evento, na palestra, ele é convidado para falar. E ele começa falando, e eis que o principal momento foi quando ele pede para acabar a guerra. Até aí, eu posso fazer, você pode fazer, todo mundo pode fazer, e ele também, né? Livre arbítrio de falar, de
liberdade de expressão. E ele pede. Só que ele direciona para o presidente da Rússia, o Putin, e entre linhas para o presidente dos Estados Unidos, o Trump. Porque ele invoca, diz o compromisso, ele lembra do compromisso dos Estados Unidos para fortalecer mais. Ele ensina praticamente a segurança, né? As Forças Armadas dos Estados Unidos a cooperar ali para terminar de uma vez esta pendenga, esta guerra, que a gente sabe que todo mundo já se meteu, o Papa Francisco já se meteu, mas cabe ao príncipe Harry acabar de vez com a guerra ali da Rússia contra a Ucrânia. Será que vai acontecer? Do quê? Que o Harry tem tanta relevância, tanto poder, então ele mostra esse viés político. É considerado um ato político, tá? Não é a primeira vez que ele faz isso, mas dessa vez ecoou de uma forma muito mais diferente. Por quê? Porque o Harry foi ridicularizado após essa fala. Primeiro, a nome de quem? Qual país você está representando? Ele estava com Bottom, né, do Reino Unido, com a Ucrânia. Mas a resposta do Trump, eu tiraria o Bottom, se eu fosse ele, o Harry. Logo depois, o Trump estava lá, falando lá as coisas dele, como sempre, numa coletiva, que ele sempre faz, e um repórter perguntou, você ouviu o que o Harry disse para terminar a guerra da Ucrânia, etc. E ele debochou, ele já começa assim, Harry, a esposa dele vai bem, mandem lembranças para Meghan. A gente lembra que ele e o Trump, né, não se batem, já teve vários embates. A Meghan, né, mudou um pouco, mas ela falou já contra o Trump. O Harry já falou também, já teve risco de ser deportado, mas o Trump, né, falou que não mexeria com isso, mas deixou bem claro sobre o uso de entorpecentes. Várias situações e chamou Meghan de complicada, que ele já tem muito trabalho para fazer, para ele se esforçar para ficar somente pensando na Meghan. Contrário dos elogios que ele fez para Catherine e também para o príncipe William, convidando para os Estados Unidos, chamando o William de lindo, de educado, e se encontrou com o príncipe 2 vezes. Então, virou chacota. E ele foi mais além. Lembra do Bottom? O Trump disse. Ele não fala pelo Reino Unido. Ele, no caso, Harry. Então ele joga essa frase, ele com Bottom, né? Porque realmente o Harry não fala pelo Reino Unido, não fala pelos canais de diplomacia do Reino Unido. É isso que vocês precisam de entender. Ele pode falar, mas ele não pode usar e ostentar a ideia de que ele está ali como membro da família real, tá? Não tem como. Ele pode, mas não pode. Ele não é mais membro sênior. Ele é príncipe, nasceu na monarquia, mas não pode. Aí ele completa. Eu, no caso Trump, tenho mais fala pelo Reino Unido do que ele. Porque o Harry é uma celebridade, é uma figura pública. Só filho de Diana e do rei Charles e irmão do futuro rei. Só o Harry coloca a imagem como se ele fosse o salvador da pátria. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Para contrapor o irmão no papel institucional, que agora ele escalou para essa ideia, para essa obsessão. Então ele foi ridicularizado, é como se falasse, você não é nada, vai cuidar da sua esposa, esquece diplomacia, esquece conflitos porque você não é escutado nem pela sua esposa. Quem dirá Rússia, Estados Unidos e outros países envolvidos. Então ele foi ridicularizado. E aí vem o momento mais tempestuoso, que é uma fala dele, uma entrevista rapidamente, ele foi questionado qual era o status, qual a posição dele dentro da família real. Você acredita que Harry disse que ele vai ser sempre da monarquia? Você tá falando sério? Que ele sempre será um membro da família real? Bem, ele é da monarquia, vamos dizer que ele é um membro da família real, ele faz parte da família real. Mas ele quis dizer porque as pessoas começaram a questionar sobre o seu movimento de trabalho, como membro efetivo de trabalho da realeza. Uma realeza
trabalhadora. E ele não é, ele foi desligado da real, mas ele coloca, não, eu sempre serei. Sim, ele é príncipe, mas ele não faz mais parte, já tiraram, já foi retirado do site, então Harry luta com esta verdade. Ué, Pediu pra sair em 2020. Perdeu a segurança, perdeu tudo. E ele falou o que ainda nessa entrevista? que ele nasceu pra isso, pra trabalhar nisso. Dias atrás ele falou que a mãe dele morreu por conta de trabalhos da realeza e que ele pensou muito em desistir por conta disso. Então, horas ele se faz de vítima, horas ele se contradiz, não tem como. Uma hora bebe dessa água, outra hora eu espanco, falo mal. Eu vou lá, faço o livro, ataca o pai, ataca o irmão, ataca a madrasta, ataca a cunhada. Tudo bem, pode não valer em nada, ser ruim, mas condiz com o que você fala. Não gosto da imprensa, mas por que você está agradecendo a imprensa? Porque você está aparecendo? Porque você falou que queria descrição. Então é muito louco, é muito contraditório. Então, uma hora eu sou membro, outra hora você não é membro e é uma instituição tóxica. Acusou de várias coisas e não é a primeira vez que nós vamos ver essa contradição. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Então a gente coloca aqui que se passa na cabeça do príncipe Harry. E tudo isso dentro de um caldeirão que fica ainda mais efervescente, porque qualquer tipo de paz, como ele quis, ele foi lá, já fez entrevista, sempre ele tá cutucando, né? Ele foi lá, falou do pai, ele recebeu, o rei Charles recebeu ele, deu uma esfriada, e agora o rei Charles vai para os Estados Unidos nessa semana, e que já tem várias complicações. A logística, como ele vai chegar lá, porque o rei Charles está com a saúde bem debilitada, bem ruim aí, pelo que a gente vai escutando. É uma viagem de longa duração e ele tem agendas. Existe todo esse percalço. Será que o rei vai se encontrar com Harry e com seus netos? Então existe toda essa dinâmica. Também existe do outro lado o William, que está vigiando todos os passos do rei Charles. É uma briga. E, para completar, a família real está em baixa por conta dos últimos acontecimentos, por conta do Harry e da Meghan, mas principalmente do Epstein. Caso do Andrew, que virou ex-príncipe. Nos Estados Unidos tem famílias de vítimas, familiares que querem falar com o rei e a rainha. Então é uma viagem super delicada. Existe o Trump falando sobre Ilhas Malvinas, a Argentina. É muito delicado e simplesmente dias antes ele vai lá e joga essa bomba. E também o aniversário do sobrinho. Aí você diz, não é nada planejado mesmo para chamar a atenção e os holofotes para cima dele e para mostrar que ele é necessário? E que a realeza sim é a fonte de sustento dele e que o desespero bateu em ver que o irmão está se aproximando do trono e tenta diminuir as suas ações falando que, eu estou aqui, eu sou mais humano através de visitas bem orquestradas e ensaiadas. Hospital, abrigos sem tetos, coisas que a realeza faz e coisas que também o William faz, que não é uma grande novidade. Mas ele vai em lugares que ele tem um alcance da ideia de humanitarista que ele adota da mãe. Tá tudo bem, mas a confusão que ele fez, falar politicamente, dizer que é membro da família real, ganha força mundial através da imprensa, das redes sociais e fica o questionamento: o que Harry quer? O Harry tem voz para isso? Ele tem a relevância? Está certo dele falar? Todos nós podemos falar, acabem com a guerra, mas institucionalmente ele não responde pela realeza. E ele sabe muito bem, e é como se ele quisesse colocar a goela abaixo do rei e do príncipe William. Curiosidade para terminar o vídeo, ele não fez isso quando a rainha Elizabeth estava viva. Ele não usou, porque ele sabe que o buraco era mais embaixo. Falta ao rei Charles mais pulso para resolver este problema. E que talvez o príncipe William já está sedento para resolver esse assunto. E aí a gente vai começar a ver ainda mais a cena dos próximos capítulos que promete que o príncipe Harry está no ataque frontal à monarquia e olha, é tudo ou nada para Harry e Meghan. E você, o que acha
disso tudo, muitas informações, não é? Bem, eu avisei, mas eu quero pra você aí, coloque treta real. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T's, te espero lá. Fui!